uma hora, é o que eu pretendo, é o suficiente para qualquer entendimento. Inclusive até nas escolas usadas essa didática. Nada pode passar de uma hora, porque senão a sua mente já não começa mais a trabalhar. Então divide em sessões e os dias e a pessoa vai aprendendo. Aula de instrumento é assim, tudo é assim. Tá ali, não tem como fazer não, Joyce. Tá funcionando? Não, mas depois eu tô no celular. Ah, sim. Então, nós vamos agradecer a Deus. Eu vou falar para vocês agora uma coisa. O que está acontecendo aqui nada mais é do que cumprimento do que nós entendemos das Escrituras e da vontade de Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós devemos consolar uns aos outros com a palavra que indica o reino de Deus. Então, quando alguém está sofrendo, segundo as Escrituras, você consola e diz, irmão, tudo isso vai passar. Diferente de, não, irmão, agora deixa Deus vai te dar graça, Deus vai te tirar dessa. Na verdade, eles se consolavam assim. Se consolavam falando uns com os outros, assim, olha, em breve nós vamos estar lá no reino. Então tudo isso aqui vai passar. E é isso que nós fazemos. Quando nós abrimos as Escrituras para entender, nós pedimos a Deus para entendimento com relação à vontade dele, ou seja, o que ele quer. Então nós vamos orar para pedir isso, que o que nós estamos fazendo aqui, seja quando vier as pessoas, que elas estejam com o coração voltado assim, eu quero entender, eu quero aprender do reino, eu quero literalmente conhecer aquilo que eu não tenho como conhecer basicamente aí andando pela rua, sabe? A palavra revelada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, Pai bendito, Deus santo, excelso é o teu santo nome, Pai. Bendito aquele que vive e reina para todos sempre. Pai querido, nós confessamos os nossos pecados a Ti, Pai, que são patentes, estão visíveis, estão desnudos na Tua santa presença, Pai. Pai amado, tudo aquilo que falamos, fizemos e compactuamos, Senhor meu Deus, com o erro, com o pecado, nós te confessamos, ó Pai, e lhe pedimos livre acesso, Pai, à Tua santa presença, para render-te honra e glória. Te pedimos que a mente de cada um aqui, Pai, seja, segundo a Tua palavra na carta aos Romanos, renovada para entendimento, Pai Santo, para entendermos qual seja a perfeita, boa e agradável palavra. Senhor amado, nos conduz no entendimento não humano, nos coloca o temor e o temor no coração, Pai Santo, o temor e o tremor de forma que possamos, Senhor, nos conhecer a Tua palavra, sabendo que, Senhor, não a revelar, nós não vamos entender, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida, pela Tua misericórdia, da qual nós não somos merecedores, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Filho. Amém. Eu não tenho como começar nada. E eu propus isso no coração, senti isso no coração e recebi isso de Deus. Não tem como você procurar aprender a palavra de Deus, porque nós aprendemos todos os dias, ela se renova, então por ela se renovar, você vai estar sempre aprendendo a mesmíssima coisa. O que você aprendeu hoje, amanhã tu aprende de novo. Não diferente, mas aprende novamente. É estranho de falar, é mais inteligível. Você aprende de novo. E isso é renovar, que a Bíblia fala. Sem falar sobre a principal causa de Jesus Cristo na nossa vida, que é a salvação. Eu comentando com os irmãos, inclusive com a irmã Beth, acho que ontem nós comentamos isso e outros dias, né? Que as igrejas não falam mais nada. Falam assim, olha, e isso não é uma crítica para que as pessoas vejam o erro, é uma verdade, é um fato. Você entra, olha bem, você entra na igreja, você nunca frequentou uma igreja. Você entra e de repente você está inserido nela, você reparou? Você está inserido, poxa vida, recebi Jesus na minha vida e tal. Só que não acontece o arrependimento. Aí alguém vai dizer, mas como você pode julgar que não acontece o arrependimento? Porque nós vamos ver, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E tem a ver com o que a Bíblia mostra. Por que arrependimento? Quando a pessoa vai para Cristo, é porque ela sentiu o peso do erro, coisa que ela não sentia antes. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, um miliciano foi fuzilado na Barra. Não que eu quero dar essa notícia não, mas é um fato. Na ex-PM, alguma coisa assim. Ele estava com uma vida regalada.
uma regalada mesmo, tipo assim, já estava com um apartamento na Barra, não precisava nem permanecer nos locais que eles miliciavam, se existe essa palavra, e ele já recebia parte dele e tal. Então a pessoa se acostumou com aquela vida. Mas não estou dizendo da vida de dinheiro, da vida nesse mundo como se não fosse morrer. E o pior é que a morte chegou para ele, o que nós chamamos de morte precoce. É aquela morte que acontece assim, você poderia ter morrido de uma doença, mas na verdade naquele dia você foi assassinado. Então isso nos faz lembrar um trecho, eu já vou entrar aqui, estou dando uma prévia. Um trecho bíblico, quando Jesus falou assim, alguém chegou para Jesus e falou assim, mestre, obriga meu irmão, lembram disso? A repartir a herança. Quem é que lembra desse texto? Obriga meu irmão a repartir a herança comigo. Eu falei assim, quem foi que constituiu eu repartidor entre vós? Que existe o repartidor. Aí ele falou assim, guardai-vos de toda espécie de cobiça e ganância. Ele conta uma parábola, diz assim, um certo homem ajuntou, tinha muito produto da sua lavoura, era muito rico. Então ele juntou tudo num celeiro enorme e falou assim, descansa minha alma. Ele falou para a alma, descansa minha alma, porque tens muitos bens para muitos dias. Mas veio uma frase dizendo, louco, preste atenção nisso, essa noite te pedirão a tua alma. Não tem a ver com a parte espiritual, tem a ver com uma coisa que aconteceu com ele, não era uma morte natural. Te pedirão a tua alma, ou seja, vão te matar. E o que você tem, para quem vai ficar? O que vai ser feito? Chamam ele de louco. Por que eu estou colocando isso? Porque todas as pessoas são despertadas agora a pensar, o que aconteceu com a minha vida? Como é que eu fui para Cristo? Por que eu fui? O que eu senti? E ninguém, segundo as Escrituras, vai para Cristo se não sentir um peso enorme do pecado, um peso. Ou seja, a Bíblia fala que arrependimento é uma mudança de mente. Ou seja, hoje eu estou assim, eu sei que eu erro, mas eu fico meio triste, mas depois eu continuo a minha vida. Arrependimento é uma mudança de atitude, de mente. Você fala assim, não, meu Deus, eu preciso, eu careço de que alguém me livre desse peso, porque eu sei que eu estou condenado. Eu sei. Então nessa hora do arrependimento não existe bom. Não existe ideologia, não existe assim, poxa, mas olha só, Deus conhece o meu coração, claro que Ele conhece, por isso que Ele vai te mandar para o quinto dos infernos, porque você não tem arrependimento. Alguém fala assim, mas como pode provar que eu não tenho arrependimento? Não somos nós. O Senhor visita o coração e verifica o arrependimento da pessoa. Como a tradução é mudança de mente, mudança de atitude, você não quer mais aquilo que você considerava corriqueiro, isso todo mundo faz. Quem já ouviu a frase assim? Todo mundo faz isso. Não sei, para qualquer coisa, viu? Não estou de bobeira, é uma coisa séria. Se for assim, então como é que eu... Já viu essas frases assim? Fulano, mas isso aí... mas olha só, se for assim, então todo mundo... Aí você coloca, generaliza tudo, você bota todo mundo. Daqui a pouco, outro erro... mas tem que ver que não tem como, né? Não tem como fazer. O engano, ele sempre vem para beneficiar a, entre aspas, verdade falsa. Você jura que a única forma de caminhar, mas só existe uma forma de caminhar, chamado, junto com arrependimento, renúncia. Renúncia. Alguém já ouviu falar essa palavra aqui? Alguém já ouviu o pastor falando sobre renúncia? Então, renúncia. Renúncia não é a obrigação de largar as coisas. Você não tem mais como prosseguir se você não renunciar à sua vida. Você escolhe. Eu vou citar aqui a frase da irmã Beth. Beth, você lembra quando você falou o negócio do carro? Que até hoje a gente comenta isso, o negócio do carro. Então, a irmã Beth citou uma frase que até hoje eu comento com um monte de gente. Você, de que adianta? Claro que eu entendi o que a irmã falou na época. Você, eu estou lá na cama, eu passei a vida toda... Vai um carro, você falou? Um carro, então. Ela citou um exemplo, um carro. Eu passei a vida toda querendo um carro. Chegou na hora, eu estou lá na cama, no último suspiro, e a Paulinha chega, mamãe, nós ganhamos o carro. É mais ou menos isso, sabe? Tipo assim, você não se importa mais com o que você tem, não tem como caminhar e falar assim, olha, eu quero a salvação da minha alma, mas passageiro e eterno. Vocês entendem isso? Passageiro.
eterno. Não dura nada, é falso, verdadeiro e é o único caminho. Abre em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos falar sobre o peso do pecado e o arrependimento. Continua acontecendo comigo a mesma coisa. Lembra nós falamos, Micael, Sandra? Eu pedia para abrir a Bíblia e depois que eu vi que eu não tinha aberto o versículo. Estou só? Posso, Beth, tu está enxergando bem? Pode ler para a gente só o versículo 3, por favor? Se quiser. 2, 3. Isso. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isso. Repare o versículo. Como escaparemos, ou seja, de que forma nós vamos escapar se nós negligenciarmos? Essa palavra no grego tem o mesmo sentido que no português. Simplesmente negar. Ignorar, mas ignorar sim. Eu sei que é a verdade, mas eu escolho ignorar, como se eu tivesse um subterfúgio, um escape. Quando o autor de Hebreus ele comunica isso, ele está falando dos antigos que ouviram a palavra no deserto, que ouviram a direção de Deus e que mais para frente vocês vão ver no livro na mesma carta dos Hebreus, que ele fala que eles foram literalmente condenados no deserto porque não creram. Havia um escape para eles. Lembra quando o povo saiu do Egito? Nós estamos aqui no versículo. Lembra quando o povo saiu do Egito? Eles foram alcançados por Deus porque o que eles fizeram antes, quando eles estavam no Egito? Quem lembra? O que eles fizeram? Eles ficaram 400 anos lá. No final dos 400 anos, o que eles fizeram? Como é que eles estavam vivendo lá, no final dos 400 anos? Escravo. Escravo, mas não só que escravo. Eles estavam literalmente na miséria. Tipo assim, cortada a comida por um terço, não é isso? E aumenta o trabalho. Por quê? Porque veio um faraó que não ligou para o que o outro faraó fez. E para o que o outro fez. Que não conhecia José nessa edição. Isso, que não conhecia José. Isso já é um exemplo clássico de que a nossa segurança... Lembra quando José no Egito conseguiu poupar o Egito da praga, da fome de 7 anos? Então, não era para ser lembrado para sempre. Olha, esse povo aqui é o povo de José, mas não. Vem outro faraó e começa a oprimir. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer o quê? Quando a opressão ficou forte? Clamar. Deus ouviu o clamor. Libertou o povo. E o primeiro obstáculo foi o quê? O mar. E acontece logo da libertação um milagre, não é isso? E o povo passa e Miriam bate os tamborins. Mas logo depois aconteceu o quê? O que o povo praticou? Mas logo depois mesmo, assim, questão de alguns dias. Oração. O que eles fizeram quando Moisés subiu no monte? Moisés estava demorando. Um bezerro. Se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, o que vai acontecer conosco? Atentar, prestar atenção. Como vamos poder dizer o seguinte? Eu vivo uma vida com o Senhor. Você sabe o que eles disseram quando eles construíram o bezerro de ouro? Eles falaram assim: eis aí o nosso Deus. Aqui, o nosso Deus. E pensa que tem diferença de hoje? Não. Porque se eles não pronunciassem isso com a boca, onde é que Deus encontraria isso? Não encontraria no coração? Não tem como. O que você não pronuncia, quando você pronuncia com a boca, não está literalmente agravando nada. Porque já no coração, a Bíblia fala que já no coração já cometeu, já só demorou um tempo, talvez nem sai pela boca, mas já encontrou. Então, o que foi que aconteceu conosco? Tipo assim, se o passado teve justa retribuição dos erros, por que as pessoas hoje entram com tanta facilidade na igreja? Eu tiro por mim, eu tinha medo de entrar na igreja, eu já contei para todo mundo isso, não sei se nas conversas nossas, quando eu ia fazer a manutenção, eu contava. Eu tinha medo de entrar na igreja porque eu me sentia indigno mesmo, eu não estou brincando com essa não vou entrar, eu tremia de medo. Porque eu achava um povo tão santo,
tão temente a Deus que, rapaz, uma vez, quem conhece um rapaz que passa com uma moto montada, aquele que vende doce? Ele é antigo, o que passou agora? Não tem mais a moto dele, que a moto dele era uma bicicleta com motor. Ele, Gerando, vamos na igreja comigo, a Assembleia de Deus, ali na Líbero Badaró. Cara, já fui tremendo no caminho assim. Eu tenho que entrar na igreja. Mas não era nada de que eu teria um demônio. Eu falei assim, poxa vida, aqui no local santo, olha, eu incrédulo, eu já decretava na minha mente, não é um local que eu não devo ficar. Não devo ficar. Aí eu estou lá dentro. Gente, quando eu vi o músico tocando, Felipe, os dedos dele baixando, ele com uma guitarra tonante. Eu falei assim, meu Deus, que som lindo. Eu tinha mais medo ainda. Quando me chamaram para oração, aí pronto, aí acabou meu mundo. Me chamou para oração, gente, eu tremia. Mas eles perceberam que eu estava nervoso. Nem falaram nada de espiritual. Eu estava nervoso. Eu falei assim, meu Deus, quando eles oraram, Senhor, eu falei, meu Deus, eu vou ser destruído aqui. Olha só o meu pensamento. Nem sonhava ser crente. Nem sonhava ter o Senhor concedeu um arrependimento na minha vida. Tudo bem. Passou-se o tempo e eu fui levando a minha vida, e para aliviar essa carga, eu visitava a igreja da minha mãe, toda sexta-feira. O que acontecia? Eu entrava na igreja, ouvia lá a palavra, a oração, nem a palavra nem tanto, porque eu não discernia nada, mas eu saí de lá da igreja leve. Quem já passou por isso? Foi para o culto e saiu, saí renovado, já ia com meus primos para farra, dali, mas eu estava o quê? Já não é mais igual a semana passada, já cumpri alguma coisa na minha vida. Só que quando eu chegava em casa, a primeira coisa que vinha na minha mente era assim, eu vou para o inferno. Olha, eu não entendia a palavra, mas eu sabia que existia um inferno. Eu vou para o inferno. E o tempo foi passando. Aí um dia, na igreja do Batista da Fé, quando começou lá na lojinha, eu nem era noivo ainda, e eu fui à igreja. Nesse dia o pastor Haroldo pregou sobre a morte. Acabou comigo. Quando ele falou assim, olha, morte, eu só vi assim, morte, 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 morte. Eu fui no banco, de repente, e falei assim, Senhor, eu quero essa vida. Eu quero. Sabe quando você sai do banco e você sabe que aquela posição sua não tem mais volta? Ou seja, você pode voltar, mas não tem mais volta. Retroceder nunca. Eu, quando levantei com a palavra, se eu não fizer agora, como serei libertado dos meus pecados? Olha, quando eu caminhei, eu não levantei a mão não, esse é o detalhe. Quando terminou o culto, ele fez apelo, eu nem sei que lugar, eu nem ouvi. Quando terminou o culto, eu andei até ele e falei assim, pastor, eu lembro da palavra que eu falei assim, eu quero uma Bíblia. E ele falou assim, tá bom, é aquela que está lá em cima, já tem mais de 30 anos. E ele me deu uma Bíblia. Chegou, quando eu vim para casa a pé, eu sentia como se tivesse tirado todo o fardo, todo o medo, e dali em diante, eu realmente considerei tudo. Eu vi como a minha vida estava pesada de pecado. Mas não é um pecado praticável. Não é somente isso, um faz isso e o outro faz menos. É o pecado, nós somos condenados por natureza. E naquele dia, eu agradeci a Deus, meu primo Gilberto, que já partiu, estava comigo. Nós hoje nos convertemos, ele um pouquinho, uns dias antes, em outra igreja. E eu lembro que naquele quarto que estava em cima, ele comigo, falou assim, a gente não entendia nada da palavra, e ele falou assim, ele falou, cara, eu não estou entendendo isso. Eu falei, então me dá aqui, vamos orar a Deus, eu vou orar a Deus, que Deus vai me dar o que é. Assim, mas eu não sabia nem o que era o que eu estava falando. Eu falei, Senhor, me dá entendimento da sua palavra, e pronto, foi como um raio. E dali em diante, tudo ficou ruim na minha vida. Eu vou dizer, por quê? Porque quando você se arrepende dos seus pecados, tudo é pecado na sua vida. Não é tudo que você aponta para a pessoa, não. Tudo é pecado. Mas não quer dizer que você vai assim, não vou fazer isso que é pecado, não. Tudo pesa em você. Por isso que muitas vezes o diabo ele faz com você assim, ó. Tá vendo você? Você não tem mais jeito não, Beth. Não é você, as pessoas podem até que você, mas eu sei quando você pratica. Por quê? Porque o ataque na nossa mente é assim, olha, eu tenho que fazer com que a pessoa se destitua do que ela crê, do perdão, do arrependimento. Sabe? A Bíblia fala que nós somos atacados todos os dias.
que hoje permanecem na igreja, eles não sabem. Eles falam assim, ó, todo mundo fala assim, por que você foi para Cristo? Ah, porque Deus mudou minha vida. Caramba, olha, eu tinha uma vida muito ruim. Tá. E o Senhor, rapaz, olha, o Senhor renovou a minha família, ok. Tudo lícito. O Senhor fez com que eu ia abandonar minha família, ok. Só tem um problema. O arrependimento tem que acontecer. Se não acontecer, sabe o que acontece? Dali em diante eu passo a andar correto. Vê se vocês entendem o engano. Dali em diante eu passo a agir como um cristão. Dali em diante. Irmão Jerônimo, então por que o arrependimento vai fazer diferença se a pessoa dali em diante não vai fazer mais nada? Quem falou que ela não vai fazer mais nada? Ela literalmente botou na mente dela que ela vai fazer tudo certo dali em diante. O arrependimento chama-se mudança de mente e retorno, porque ele é acompanhado de uma coisa chamada o quê? Quem é que lembra? Arrependimento gera o quê? É uma atitude humana, ou seja, isso é humano. Eu me arrependi. Arrependimento me mostra que eu posso ter o perdão dos meus pecados, então eu faço o quê? O que eu faço? Que é uma palavra que todo mundo diz, todo mundo fala, essa palavra é bíblica. Arrependimento está junto com a conversão. Eu ia para lá, no original é assim, é 180 graus. Eu vou para cá agora. O caminho que me era proposto na minha vida não vale mais para mim. Porque era, foi e sempre será um caminho de quê? De vida ou de morte? Morte, não é porque eu estou falando não, e vocês têm que responder, é morte. Beth, lembra da época, eu digo isso porque eu conheço. Eu pelo menos participei dessa época de muitos anos, acho que vai ser mais de 20 anos, é isso? Tem mais de 20 anos só. Era antes de 2000 que eu já conheci você, eu fui para a igreja de Moed, depois você foi para a igreja. A gente não passa por coisas horríveis, que você sempre me contou, coisas ruins na nossa vida. Mas nada disso chega aos pés de receber perdão dos pecados. Quando você recebe perdão dos pecados, a sua mente muda, você entende o que é pegar o braço do irmão e falar assim, olha, não faça isso. Não é porque você é melhor do que ele. É porque você entende que foram perdoados os seus pecados. Então ele fala assim, olha, se não atentar para uma grande salvação, o que vai acontecer? Como é que nós vamos escapar? Se nós não prestarmos atenção nisso, está falando para a gente. E eu citei a igreja que ninguém sabe. Eu já fiz, já perguntei para a pessoa, não quer. Ah, Deus mudou a minha vida. Tá, mas quando foi para ele, como? Como você estava se sentindo? Ninguém, eu digo isso de cadeira, ninguém vai para Cristo sem ter um sentimento até anterior de erro, sabe assim, caramba, sabe? Eu sou muito ruim, e eu pratico a mesma coisa, mas eu sou muito ruim, por isso que Paulo fala o quê? Miserável homem que sou, não é isso? O bem que eu amo, eu não consigo o quê? Fazê-lo. Mas o mal que eu odeio, não é isso que diz, Sandra? Esse eu pratico. Sabe por que Paulo falava isso? Porque ele, com um homem fariseu e diante da lei como um mestre, ele permitiu que um homem fosse apedrejado até a morte, um homem inocente, Estevão. Ele carregou isso para o resto da vida dele. Porque a Bíblia fala que ele tinha autorização, deitavam as vestes aos pés de Paulo, ou seja, a gente pode apedrejar? Pode, está na lei. E apedrejaram Estevão. E Estevão, quando morreu, falou a mesma palavra de Cristo. Qual é a frase que ele falou? A mesma que Cristo falou na cruz. Perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo. É isso. E existe uma consequência que faz com que o homem dependa do arrependimento, chamado ira de Deus. Quem já ouviu falar essa palavra? Essa frase, ira de Deus. Você sabe o que significa? Significa o que vocês estão pensando. Ira de Deus. O que significa isso? Ira. Agora, se eu estou com ira por causa de um grupo, eu vou poupar alguém? Assim, a minha ira se cedeu. É ira pura. É ira do Senhor. É aquela ira que nenhum homem vai chegar aos pés. Ou seja, a ira que não precisa ser justificável. Ela é literalmente santa. Ou seja, a ira de Deus sobre toda impiedade. Eu pouparia alguém? Alguém merece ser poupado, Beth? Santo. Alguém merece? Aqui, Miguel, Joyce, ninguém merece ser poupado. Ninguém.
mas o Senhor avisa: arrependei-vos. Arrependei-vos. Abram eu vou pular o versículo aqui. Abre Romanos 6. Romanos 6. Deixa aberto em Romanos 6. Por que o autor de Hebreus falou tão grande salvação, hein? Porque eu também não sei, não. A gente pode... Ele não dá uma explicação, mas por que ele falou tão grande salvação? Eu sei que a salvação vem do Senhor, e ela é grande. Mas por que ele mencionou? Não dá a impressão que ele estava analisando a salvação como uma outra coisa, tão grande, como outro tipo de salvação? Não dá a impressão, só, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não dá a impressão que poderia ser citada uma salvação menor? Por que ela será que foi chamada? Eu pesquisando as escrituras, eu verifiquei mesmo 4 coisas, 4 situações. E não foi nem assim, não procurei as 4. Eu fui ver, isso é engraçado, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Aí eu separei as palavras. Porque todos falavam de salvação, mas uma indicava uma coisa, uma situação, e outra indicava outra. Aí eu entendi. Porque grande no original é volumoso, completo, sem faltar nada. Sem faltar nada. Então, abrem Romanos 6, né? Versículo 23. Alguém aí que quiser ler para mim. Espera aí. Romanos 6. Pode ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiramente, nós somos a salvação. Tira você o que do pecado? Pontinho do pecado. O que é isso? Não é uma pena? Sim, é uma pena. Qual é o resultado do pecado, Beth, que ele está falando aí? Amor. Mas por que ele fala salário? Não poderia, é salário mesmo lá, está dizendo salário, pagamento. Pagamento por uma ação que você praticou. Ou seja, uma dívida. Olha que coisa interessante, se no original o salário tem esse significado, ou seja, não, eu tenho que pagá-lo porque eu devo a ele. Olha que coisa interessante. O salário, o pagamento que você recebe pelo pecado é a morte. Então você não teve que batalhar por ela? Pensa bem, não, você batalhou por ela. Não, Beth. Pode me pagar aqui, Beth, pode me pagar meu salário aqui, eu fui pecador a vida toda. É sério, a brincadeira não. O salário do pecado é a morte. Mas o que diz depois? Dom. Engraçado. O que? O dom que pago? Gratuito. Não diferenciou agora? Não diferenciou o salário do pecado é a morte, mas o salário de quem se conduz diante de Deus é a vida eterna? Se fosse assim, todos os que estão na igreja hoje sem arrependimento seriam justificados. Entendeu agora? Todos sem justificar, sabe o quê? Porque bastaria, sabe o quê? Eu não vou praticar nada. Bastaria trabalhar. Como é que é? Bastaria trabalhar em prol disso daí. É isso! Me deve, Beth, me deve, Deus me deve. Vocês já ouviram? Eu já ouvi pessoas assim, sabia? Que literalmente, quase que 100% da frase, Felipe, cobrar o Senhor. Deus não tem, já vi incrédulo falar assim, Deus não tem como me jogar no inferno, sabe por quê? Porque se esse Deus me jogar no inferno, ele é injusto, porque eu não pratico nada de errado. Nada. Então, repararam? Eu quero chamar a atenção, penalidade, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o santo não fez nada, enquanto uma pessoa batalhou e pecou, e nós batalhamos pelo pecado, quando nos conduzimos e desejamos e queremos, de qualquer forma, garantir que os bens e dons desse mundo são de Deus. E não são. Não são. Aí eu quero encher essa sala. Eu quero que faça curva aqui, vai para lá e daqui a pouco, não, agora tem que arrumar um lugar melhor. Eu não tenho como falar isso para as pessoas. Beth, se você fala sobre arrependimento e mostra a necessidade de renúncia, ela vai para outro lugar, ela vai procurar. Então o que acontece? Os pastores falam assim, olha, não pega pesado não. Aí vem a mentira, a vida não é tão ruim como se pensa. Segundo a Joyce mostrou, a porta não é tão estreita, né, Joyce? A porta não é tão estreita, a Joyce falou que viu essa semana. Não vou meter nesse comentário, mas a porta não é tão estreita assim como estão falando, não. E eu já ouvi pessoas falando, não é bem assim, não.
Tudo para você assim, não é para mim. É o Senhor que determina. Então lembra, se você recebe o salário pelo pecado, de Deus você recebe gratuito. Se você se arrepender, se você se tornar um preguiçoso, literalmente, não vou batalhar para receber o salário do meu pecado. O Senhor, eu vou me arrepender e o Senhor me dará o dom gratuito, segundo o arrependimento. Penalidade. O segundo é Romanos 6 também. Romanos 6, no versículo 6. Quem quiser ler, pode ler. 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Isso. Entenderam? Para que não... Repete no final, Sandra. Só o final, por favor. A fim de não sirvamos mais ao pecado. Isso. Outrora, quando nós não conhecíamos a Cristo e não éramos pessoas arrependidas e lavadas por Ele, segundo o encontro que Ele vê no coração, nós éramos escravos do pecado. Alguém entende isso, que ele ser escravo do pecado? Por você ser uma pessoa condenada, você o pratica, não é porque você acha, estou condenado, mas é natural. Ou seja, o homem vive na prática do pecado porque interiormente, mesmo ele não declarando, ele sabe que ele não tem jeito. Por exemplo, a humanidade toda pratica a mesma coisa, não pratica, seja com níveis baixos e altos, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Então o que acontece? Todo mundo é assim. Eu vou ler aqui na minha tradução. Sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem, ou seja, a Beth antiga, o Felipe antigo, foi com ele o quê? Qual o nome tem? Crucificado. Olha bem para cá. Junto com Cristo. Para que, com essa crucificação, o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Destruído, essa é a melhor palavra. A minha está desfeito, mas essa palavra está na outra Bíblia. Destruído, entendeu, Beth? Olha só, o corpo do pecado foi destruído. Esse corpo servia a Deus, servia ao pecado. Foi destruído por meio da crucificação e renovado para um corpo em que você não vai deixar de pecar, mas nunca mais vai poder falar para Deus que é escravo do pecado. Nunca vai poder falar. É isso, é esse entendimento que não consegue entrar na mente das pessoas porque elas não desejam isso. Como que eu posso dizer que eu vou herdar o reino de Deus? Eu não sei, me explica alguém, se isso custou sangue. Como? Eu não entendo o que se prega aí fora. Como? Irmão, você é o cara, você é do Senhor. Faziam isso na Idade Média. Por isso que se levantou Martim Lutero. Já vou falar bem. Martim Lutero e os heróis da fé. Eles se levantaram contra isso. Uma mentira. Os ricos compravam indulgência. Sabe o que é indulgência? Era uma carta que garantia, não é isso, Beth? Garantia uma carta do papado, garantia, e a Igreja Católica assume isso, sabia? A Igreja Católica assume esse erro. Ela assumiu o erro, assumiu o assassinato de cristãos. Eu não estou dizendo que graças a Deus por isso não, mas eles assumem. O papado assume todos os erros da antiga igreja, da direção, e não papado, mas dos bispos, eram mais pelos bispos, eles dominavam muito. Então eles davam uma carta, Joyce, que garantia que você estava no céu. Garantia. A carta de indulgência. Isso! A carta custava muito din-din. Outra coisa, quem já ouviu falar do nome, de um filme chamado O Nome da Rosa, com o falecido que fez Sean Connery? Uma hora assiste. Você já viu o filme? Fiz trabalho de faculdade. Então, O Nome da Rosa, excelente filme. Sabe por quê? Mostra a igreja ocultando, não é isso? Ocultando a verdade. Sabe por que as missas eram rezadas, eram feitas em latim? Eles falavam, mas não é só reproduzida não, os padres falavam latim mesmo, latim, que eles chamam de língua morta, porque ninguém mais fala, mas a língua existe, latim. Sabe por quê? Para que o povo não entendesse a palavra. Olha só, eles queriam prestar um culto a Deus e falavam uma língua que o povo não entendia. Por quê?
porque, Senhor, Tu és o nosso pastor, nada nos faltará, tudo aquela lei, mas o povo ficava escravo Contar que eles deles. estavam de costas, o povo estava... Isso! E outra, o povo não entendia, mas a única palavra que era comum era amém. 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 Até que o pessoal você fica, por quê? Por que você vai... Uma das revoltas da reforma foi isso. Por quê? Porque não pode conhecer a verdade. Martim Lutero chegou e cravou... Quantas teses são que ele cravou? 30 e poucas teses? Foi 32? Ele botou uma folha, tipo um papiro na porta da igreja principal. Falou assim, 33 teses. O justo viverá por fé e não por uma tendência da igreja. Ou seja, a igreja determinada. Ó, quer ver? Se você não fosse católico, você não tinha direito a um enterro cristão. Você era declarado pagão e já falava com a família. Ele foi diretamente para o inferno, porque ele não era um católico, ou seja, não era submisso à igreja. Então, a primeira que nós falamos foi o quê? Foi a penalidade, não é isso? E agora o poder. Agora abre em Hebreus, lá para Hebreus de novo, capítulo 12. Essa é a mais complicada. Porque fala da mesma salvação, todos falam da mesma salvação, mas tem detalhes diferentes em cada versículo. E eu reuni as palavras, vai não. Irmã Gerando, eu quando era criança, lá na minha cidade, eu era católica. E lá as missas eram em latim. Ah, você pegou isso ainda? Eu oremos, que catecismo, que era em latim. Pena que eu destruí, porque era... Mas você entendia latim todo? Ah, é que eu ouvi, né, lá. Então, mas então é isso que eu estou falando. Você ouvia, não ouvia? Era Então, criança, o meu eu tinha 7 anos. o meu falecido tio João, ele orava uma boa parte em latim, mas ele decorou, ele não sabia se Mas ele tinha uma ficava. parte, sabe, dependendo do tipo de missa, que eles liam um pedaço em latim, a gente sabe, eu fui católica, 37 anos. Aí a gente fala, amém. E depois surgiu a igreja maronita, que a missa toda é aramaico. A gente também não entendia nada. Nossa, aramaico, pior do que o hebreu, do que o hebraico. Não, ainda tem até hoje lá, em aramaico. E a gente também não continuou não entendendo, mas... Agora, a linguagem universal é amém. Amém universal. O chinês, todo mundo fala amém. Sabe? Abriram aí, capítulo... Qual o capítulo? Capítulo 12. É, o versículo. Perdão. Peraí. Sim. Versículo 1. Lê, deixa eu ver aqui. Joyce, pode ler? Lê, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pode ler o 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Isso. Mas não, eu mandei ler o 2 para complementação, porque tinha uma vírgula. Mas o 1 tem um detalhe, eu quero que alguém procure. Onde está o detalhe aí que vai chamar atenção para uma outra palavra? Que tem a ver com o pecado. É um embaraço. Vamos verificar. Qual é a relação, como o pecado está para conosco no nosso dia a dia? Que está falando aqui o versículo. Nos assediando. Isso aí. Nos assediando. A palavra no meu está aqui, olha. Deixemos o quê? Embaraço. Todo o embaraço e o pecado. Então ele está separando aí, Beth. Ó, presta atenção. Beth, deixa todo o embaraço. Que embaraço? Embaraço é tudo aquilo que é aceitado hoje, tipo, você se envolve em coisas e na verdade é tudo lícito para você, é um direito que eu tenho, não estou fazendo mal para ninguém, mas na verdade, embaraço é aquilo que começa devagarinho, mas assim, você já não consegue mais andar. Eu li um testemunho do pastor mineiro, o pastor Haroldo falava muito dele, foi conhecido dele, eu esqueci o nome. Ele escreveu um livro sobre transformação. Ele falou que tinha um grupo, uma família da igreja que eles eram humildes, não faltava nada na casa, mas eram humildes. E eles, caramba, eles eram ternos, sabe? Eles eram pessoas assim que o pastor podia considerar que se ele não estivesse na igreja, eles cuidariam dos irmãos.
E Deus os abençoou com uma prosperidade imediata de uma época em diante. E eles saíram do aluguel e continuaram firme na igreja. E compraram casa própria. E sempre agradecendo a Deus. E daqui a pouco já tinha 2 carros na garagem da casa própria. E houve a mudança de emprego do pai. Eles ficaram muito prósperos até que eles continuaram fazendo as coisas da igreja da mesma forma. Mas eu não sei que lá, Amaral, o nome dele. É o nome do pastor. Perdão, Amaral, Davi Gomes, quem vai falar? Davi Gomes. Ele não só foi pastor, como escreveu livros. Os livros dele são tudo assim, falando assim, transformação, fé, arrependimento, só assim que ele falava. Eles faziam tudo como antes, mas não surtia um efeito. Porque tinha dias que eles estavam tão ocupados com as empresas, com a Bíblia, com a empresa são a forma de você agir na sua vida, não é uma empresa. Ou seja, os cuidados da tua vida, né? Então, que eles não eram mais a mesma pessoa. Não tinham essa graça do trabalho que eles faziam, a bênção que eles geravam para as pessoas que se aproximavam deles. E no final já não estavam mais indo em todos os cultos, porque estavam muito ocupados. Embaraço. E depois de embaraço, qual vem o nome? Deixemos o quê? Todo embaraço e. Então são 2 coisas, olha só, então separa. Deixemos o embaraço e o que, Beth? Pecado. Consegue separar isso? Alguém consegue? Então vamos saber aqui. Se eu tenho que deixar o embaraço e o pecado, existe uma distinção. O embaraço vem para fazer com que minar o seu caminho. E o pecado é o que já está próximo a você. Lembra que ele falou? Visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos o quê? O que diz aí, Sandra? Rodeia. Está em volta o tempo todo. Assedia, ou seja, não quer dizer que está te influenciando, mas está à tua volta o tempo todo. Por isso que caminhar para o reino de Deus, que essa palavra deve ser dita aqui nesse local, aqui mesmo. Caminhar para o reino de Deus requer medo, Beth. Temor. Eu sei que eu posso. A Beth mesmo, a Beth literal, eu posso cair em qualquer momento. Eu posso praticar aquilo que eu odeio praticar. Por quê? Porque é um assédio o tempo todo. Um assédio. E vai assediando, e vai assediando, e vai assediando, e vai assediando. Joyce, cita pra gente o trecho, nas suas palavras, cita pra gente o trecho que você leu do livro que o Santos emprestou, do John Bunyan. O que você contou comigo? Você mudou e eu falei o que aconteceu comigo. Só cita assim com suas palavras, o que o diabo falou para ele. John Bunyan foi o autor do livro Peregrino. Fala, escuta só. Calma aí, Não. Quando você começou a ler aquele trecho que ele fala assim, que era o tentador, ele chama de o tentador falando com ele, o que ia fazer com ele, mesmo que ele quisesse misericórdia. Que aos poucos iria destruir a fé dele. Mesmo que demorasse o quê? Mesmo que demorasse 7 anos. Não é isso? Que ele falou 7 anos. Ainda que ele era de 7 anos, estava escrito. Ainda que ele era de 7 anos, eu vou minar, Beth. Não adianta, Beth, olha só. Aí eu venho e passo, que nada, Beth. Isso é tudo palhaçada. Deus nos deu o poder para vencer. Presta atenção. Sim. Onde é que está a nossa vitória? Está no nosso modo de agir no dia a dia? É o modo de agir que faz com que nós sejamos vitoriosos? Ou o arrependimento que gerou a salvação de uma vez por todas, segundo o coração visitado por Deus, o coração da Beth, de uma vez por todas? É esse mistério que ninguém entende. Quando Satanás, ele vai fazer, e com John Bunyan ele falou assim, olha, você grita com misericórdia, mas eu tenho todo o tempo. Quer ver um exemplo? Eu já comentei isso com o Sandro. Pensa no inferno e nas trevas como uma empresa. A empresa, Felipe, a tua empresa começa a trabalhar que horas? 8h30. E termina que horas? 5h30. Isso. Por mais que vocês tenham um trabalho, vocês têm que parar. Mas a empresa do inferno não come, não bebe, não sente sede, não sente dor, não dorme.
eles têm toda a vantagem sobre a nossa vida. Porque a nossa breve vida, depois do arrependimento, nos conduz por um quê? Nos conduz por um caminho. E nesse caminho vão fazer de tudo, Beth. De tudo para, sabe o quê? Com mentiras. Fala assim, não adianta, desiste. Deus, quando chegar lá na porta, Deus não vai te receber por causa da tua vida pecaminosa. E é esse detalhe. Então, repete, Sandro, só o versículo 1, por favor. Repete, por favor. Para a gente prestar atenção bem no versículo. Portanto, também nós, rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Isso. Então, o primeiro, a tão grande salvação nos livra de quê? Da primeira, a penalidade do pecado, não é isso? Não é isso? O primeiro nós falamos? Sim. Que foi Romanos 6, 23. O segundo, a tão grande salvação nos livra do poder do pecado. Lembra? Não servirem mais ao pecado como escravos, não é isso que nós lemos? O terceiro, se nos rodeia da presença do pecado. Então, Beth, quando tu recebeu a salvação de Cristo, você vai continuar sentindo medo das suas falhas. Medo mesmo, é uma situação que eu falo para todo crente, não pense você que Deus vai tirar. Quanto mais medo você tiver, né, Joyce? Lembra que nós conversamos? Quanto mais medo mesmo, Beth, você tiver, e quanto mais você vai assim, poxa vida, eu sinto que, poxa vida, por mais que eu faça, eu não consigo. Sim, você está no caminho certo, sabe por quê? Porque o dia que você tiver certeza, Beth, do teu caminho, com certeza está sendo enganada. Há temor no nosso coração, nós caminhamos literalmente com medo, não é nem medo eu não tenho certeza, não é incerteza, é um medo, porque é um caminho, que o caminho é santo e as laterais são tenebrosas. E o escrito de dívida que Jesus rasgou? Mas então... Que eles pregam que a gente não tem mais que se preocupar, porque se eu pecar hoje, Jesus já pagou. Né? Não, eu não quero entrar nessa parte, porque pode falar. Falando de Jesus para alguém, uma pessoa falou para mim assim, irmã Elizabeth, mas Deus, Ele perdoa o tempo da nossa ignorância. Claro, aí eu falei assim, mas se você já sabe isso, então... Então é mais ignorante. Não está tão ignorante assim. Né? Você então, lembra, Beth? As pessoas sempre têm assim, uma resposta quando eu estou falando, vamos evangelizar porque a pessoa não conhece Jesus. Eu fico meio assim, porque quando eles querem nos afrontar, eles têm aquelas... Os versículos... É que eles veem isso assim, ó, Jesus rasgou o espírito de dívida. Isso. Mas a graça de Mas quando a graça abundante, então a gente, o que prega, quando você vai falar com uma pessoa, ela te confronta na própria palavra. Não. Mas aqui não é dúvida. Eu falei do teu andar, eu não falei da atitude de Deus. Sim. O teu andar é um andar, a Bíblia chama de duas palavras, temor e tremor. Ou seja, o que vocês leram em Hebreus? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escape. Então não é uma coisa tão simples assim. Outra coisa, Pedro fala na carta dele assim, o juízo de Deus começa pela sua casa. Se começa pela casa de Deus, se começa por nós, como escapará o ímpio? Eu tenho provas, eu vou morrer sem faltar uma prova, bastou uma prova, que não que eu precisava, mas que depois que aconteceu, eu vi que era necessário eu passar por ela. O arrependimento é visível. Você sabe, quando você fala com uma pessoa, você sabe se a pessoa ela quer o perdão dos pecados. Porque ela se contrista. Ela fala assim, poxa vida, tem jeito para mim? Tem jeito? Ih, gente, tá chegando o horário aqui, falta 10 minutos. Tem jeito para mim? Eu já ouvi pessoas perguntando isso. Recentemente eu digo uns 2 anos atrás, eu perdi o meu tio, irmão do meu pai. E ele falava muito para mim, Sandro lembra, né, Sandro? Ele falava assim, poxa, João, eu gosto de conversar contigo, seu sobrinho sempre me deu atenção e tal. E eu já havia falado outras épocas da palavra para ele, eu viajei com ele, falei testemunho da minha vida, falei para ele do sofrimento. E ele adquiriu um câncer em 1995 e ficou com 6 meses de vida. Ele faleceu em 2020, né? Porque 2 anos, 2020. 25 anos, tem gente, isso é uma vida, né? 25 anos é muito tempo.
Mas ele, como recebeu notícia que ele só tinha 6 meses de vida, ele passava todo ano dizendo, lembra que ele falava assim, talvez seja o último que eu venho visitar vocês. Tem alguém que fala isso também nesse livro? Então, esse ano é o último que eu vou visitar vocês, porque eu não passo. Então a pessoa vive o quê? Por mais que ela tenha dado 6 meses de vida, ela viu que passou um ano, 2, ela não considera isso. Ela considera o seguinte, eu queria não ter tido essa notícia, que eu tenho uma doença incurável. Aí tudo bem. No último ano de vida dele, que foi no ano que morreu, só que no começo, ele morreu mais pro final do ano, ele telefonou para mim e de repente ele falou que estava triste. Eu falei, tio, eu lembro da frase que eu falei, o senhor vai morrer, mas eu não falei o senhor vai morrer porque o senhor é doente. Ele entendeu. Nós vamos morrer, mas eu falei, o senhor vai morrer. E tio, deve haver arrependimento. Aí ele chorando no telefone, chorou. Ele falou assim, Jerônimo, fizeram muita coisa errada comigo também. Você reparou que a amargura impede você a amargura impede você de se arrepender. Você reparou isso? Tipo assim, mas foi muita injustiça que fizeram comigo. Ok, fique com esse pensamento de justiça, mas como você vai se livrar do teu pecado? Que não tem nada a ver com mais que alguém faça maldade com você, não torna você uma pessoa santa e digna do céu. Não é uma regra. Então a Bíblia fala assim, olha, não deixeis que nenhuma raiz de amargura vos consuma. Raiz de amargura, ou seja, então eu falei, tio, perdoa. Aí eu falei assim, Jerônimo, tem hora que eu fico pensando, tio, perdoa. Confessa seus pecados a Deus, tio. E Ele purificará o teu coração, salvará a tua alma e o levará para o seu reino. Aí eu lembro que ele falou assim, poxa vida, você está falando comigo e realmente eu cometi muitos pecados. Então, se arrepende. Coloca a sua mente em Cristo, fala assim, eu perdoo meus pecados, detalha cada um deles, conta para Deus todos os seus pecados, ainda que Ele saiba. Conta a todos detalhadamente, Senhor, eu pratiquei isso, eu fui isso, eu fiz porque queria fazer realmente e tudo. E Ele visitará seu coração, tio, e vos considerar o perdão, Senhor, de acordo com o que Ele encontrou no teu coração. Então, quando a gente fala que você caminha com medo, eu estou te dizendo que a segurança, a falsa segurança é aquela que você não. É o caminho de Cristo. Sim, eu estou no caminho de Cristo. Mas Ele custou sangue do Filho. E Ele fala assim, olha, porfiar. O que é uma porfia? Quem sabe o que é porfia? Briga, pancadaria, discussão por alguma coisa. Ele fala, porfiai por entrar pela porta estreita. Entende isso? Disputem por entrar pela porta estreita. E já tem gente que fala assim, não é tão estreito assim não. O reino de Deus é fácil de ser alcançado. Olha, eu vou dizer para você. Você sabe que literalmente não é fácil, mas isso não quer dizer que você não receba. O Senhor sabe qual vai ser a sua condução no momento que você se arrepende dos seus pecados. Ele sabe toda a sua trajetória. Por que a Bíblia fala assim, desenvolver a vossa salvação? É engraçado, a gente pega esse texto e fala assim, Paulo fala, desenvolver a vossa salvação em temor e tremor. Olha a palavra, não é assim que está lá? Desenvolver a vossa salvação. Na verdade, esse versículo é do domingo que vem, mas desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Você não foi lavado e remida, Beth? Tu não tem um caminho que eu acabei de dizer agora para não entrar em nenhuma contradição que você tem que percorrer? Desenvolva esse caminho. Olha só, com novidade de vida, nada vai me acontecer, é isso que está falando? Temor e tremor. Só para deixar claro aqui, vocês sabem diferenciar um do outro? Temor e tremor, porque está lá o nome, ninguém vai poder tirar da Bíblia, literal, tremor. Temor, eu temo a Deus porque Ele é Senhor e meu Salvador, é isso? Tremor, Beth, agora você vai para casa assim, meio assim, caramba, será que isso mesmo? Tremor significa no original assim, se eu me apresentar diante de Deus e Ele resolver me lançar no inferno, não tem jeito nem de abrir minha boca. Isso é tremor. Não significa objetivamente que o Senhor fará isso com você. Significa que se Ele fizer, Ele continua santo, justo e verdadeiro. Não é isso que a Bíblia fala? Então tremor é diferente de temor. Tremor, não sei, é porque vocês talvez não tenham lido. Quem já leu Daniel aí? Daniel, o livro de Daniel. Lembra quando o anjo apareceu para ele? Eu não entendo, eu chego para ele tremia. Lembra que falava? Ele tinha que se levantar e ele caiu de novo. Ele tremia. O anjo do Senhor apareceu para ele, tremia porque eu vou morrer.
Não é porque o anjo é mau. A presença divina contrastada com nossos pecados, Beth, é um absurdo. É como você vê purificação e lama. É como você vê pureza e podridão e pústula. É isso que se contrasta, sabe? E o anjo tocou nele e falou assim, fica firme. E falou uma frase para ele, assim, filho, desde o dia em que te humilhaste, olha só, teve uma data, desde o dia em que humilhaste teu coração a buscar ao Senhor, foram ouvidas as suas palavras, e por tua causa eu vim. Então entenda, desde o dia que a Elizabeth ou a Alessandra propuseram no coração, me humilharei diante de Deus, foram ouvidas as palavras deles. E por causa de vocês dois, o anjo veio. Então existe um temor e um tremor. Existe no caminho. Senhor, outra coisa, fale para Deus sempre. Digo isso literalmente sem medo. Tipo assim, sem falar assim, Senhor, me perdoa se eu alguma coisa errada. Peça, Senhor, não me rejeite. Fala na oração, Senhor, não me rejeite, me concede, me firma os meus pés para que eu entre, segundo muitos assembleanos da minha época falavam, pelas portas, no meio de Deus, pelas portas. Já ouviu essa frase? Isso é bíblico, sabia? Isso é bíblico. Porque lembra da parábola que falava que tinha um na festa que não tinha as vestes? Quem lembra dessa parábola? A parábola das bodas? E tinha quem é você? Lembra? Não é assim que está lá? Não conheço você. Amarra ele, é isso? E lança nas trevas exteriores fora. Porque ali haverá o que para ele? Pranto e ranger de dentes. É isso que a salvação quer livrar você. E para terminar, tem 3 minutos, é o último versículo dessa parte. 1 João 3. E nós vamos encerrar. 1 hora certinho. Prazer, não é isso? Penalidade. A primeira foi prazer. Ele nos livra, a tua grande salvação nos livra do prazer de pecado, da penalidade do pecado. Da penalidade do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. E agora, achou, Beth? 1 João 3, né? 1 João 3, 6 e 9. Vai emendar o 6 e o 9. A tradução de vocês está sendo tudo igual, né? Assim, a maior parte é tudo João Pedro de Almeida, né? Achou, Beth? 1 João 3? Achou? Então, teste seu óculos. Lê o 3 para mim, por favor. Não, perdão. 1 João 3, lê o 6 e emenda com 9. Pula do 6 para o 9. Por favor, emendando. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora é o 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Prazer. Nos livra do prazer. Nós tínhamos prazer no pecado. Mesmo que o detestássemos depois de ter feito, nós tínhamos prazer quando ele estava sendo consumado. A palavra de Deus diz assim, ninguém ao ser tentado, Tiago, diz, sou tentado por Deus. Ou seja, Deus está me provando com a tentação. Não, Deus a ninguém, não é isso que diz lá? A ninguém tenta. E ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas antes, nós somos tentados pela nossa própria, o quê? Cobiça. Então existe dentro do... cobiça. A palavra correta é cobiça. Vocês são tentados pela vossa própria cobiça. Não é isso que diz lá, Sandra? É isso? Então, já está dentro de você. Já está dentro. Quando essa vos atrai e vos seduz. Então, Beth, a fraqueza do pecado você vai ter sempre dentro de você. Mas você não vai ter o prazer. Sabe por quê? Porque toda vez que supostamente estiver se sujeitando ao pecado, haverá uma tristeza no teu coração. Uma tristeza aí alguém vai falar, então é simples. Todo mundo pode pecar porque vai ter sempre a tristeza. Não, a tristeza da pessoa, ainda que a pessoa peque inúmeras vezes, o tempo todo é sofrimento. Não existe o prazer. Eu vou finalizar aqui contando uma coisa das Escrituras. Tinha um filho de Davi,
que se apaixonou pela irmã. Era de outra mãe, mas era filho do mesmo pai. E ele tinha um primo, era um dos filhos de Saíra, era irmão de Abisalão. E ele ficou, já viu quando a pessoa, isso acontece, a pessoa emagrece de paixão? Emagrece mesmo. E a Bíblia fala que ele emagreceu de paixão, já não comia de paixão pela irmã. Aí Jonadab, que a Bíblia fala que era muito sagaz, falou assim: o que houve, cara? Tu tá magro? O que você contigo? Eu quero a minha irmã, mas eu não tenho como. Eu falei assim, eu posso dar um jeito para você. Ele arrumou um esquema de convidar, você já está com a aparência de doente, fica na cama. Fica na cama. E você vai pedir ao rei para que a sua irmã venha fazer um caldo, né? Uma comida de doente, uma canja para você. E ele vai conceder. Tá bom, então a irmã foi e ele tomou a irmã à força. E ela falou assim: irmão, não faça isso, não cometa essa loucura, porque como viverei eu depois dessa vergonha? E ele não ouviu e praticou o que tinha que praticar com ela. Assim que ele praticou, a Bíblia fala que ele sentiu nojo. Eu não vou prosseguir com o restante, que acabou em assassinato. Ele sentiu nojo. Ninguém lembra que ao praticar o pecado que já praticou uma vez, sabe que o resultado logo depois da prática, seja qual for, não estou falando de promiscuidade, estou falando de tudo, até de atitude no dia a dia, é repulsa. Isso é pecado. É o segundo pecado. Agora, a tristeza é assim: Senhor, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não consigo. Então, Senhor, é preferível que o Senhor me leve. Coisas assim desse tipo. Você sente uma tristeza e essa tristeza é recebida por Deus. Porque é a condição do pecado. O que é do Senhor, Ele está dizendo aqui, olha, não pode cometer pecado, não é porque é impossível, porque a semente de Deus está nele. É como se o João tivesse falado assim: como é que ele pode viver na prática do pecado se a semente está dentro dele? Ou seja, é impossível, uma vez que a semente está dentro, é impossível viver na prática, ou seja, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o arrependimento gerou nele uma semente que o faz uma pessoa com temor e tremor diante de Deus. Não tem mais prazer nisso. Eu repugno essa vida. Não tem como, mas estamos sempre sujeitos a ela. Sempre sujeitos no caminho. Vamos, amém? Vamos orar? Um pecado, né, Geraldo? Hein? Pode falar. É um pecado assim, é isso. Uma vez me chamou outra vez. Isso. Né? Quando ele Salmista fez isso com a Tamar, Absalão era irmã dele. Absalão jurou matou ele e matou. Né? E aí, olha só. Olha bem. Bem citado. Vamos só comentar isso aqui que ela citou. O problema do pecado é que existe uma coisa chamada consequência. Consequência. Ela acompanha. Números, capítulo 32, eu acho, fala assim: sentirei os vossos pecados. Ou seja, você só vai saber o resultado do seu pecado, olha que coisa séria, quando ele te encontrar. Porque ele vai te encontrar. É como se fosse aqui, eu peguei aqui e falei assim: não, deixa, vai lá. Agora, quando ele me encontrar, foi só esse pecado que eu pratiquei? Não. Você vai praticando o pecado porque você não tem condenação imediata. Mas você recebe, olha, uma família toda foi destruída por causa dessa atitude que começou. Absalão jurou o irmão, esperou 1 ano, matou o irmão, com isso se levantou, aproveitou o embalo, como o meu pai passou a mão na cabeça do meu irmão, eu vou me levantar contra o meu pai. Perseguiu o pai para matar. E no final acabou morto com a espada enficada na barriga. O pai se desesperou e gritou: Absalão, 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 porque amava o filho. E tudo isso, tudo que aconteceu tinha a ver com o pecado inicial de Davi com Batseba. Tudo isso, tudo. Então pensa bem, a palavra do profeta: a espada nunca sairá da tua casa. Não foi isso que falou? A espada, Davi, você será poupado, mas a espada nunca sairá da sua casa. Olha como isso é uma coisa tão horrível, que hoje você não veria. O filho, Absalão, entrou na tenda e copulou para todo mundo ver, com todas as concubinas do pai. Uma coisa, a promiscuidade enorme. O pecado, uma vez que ele toma forma e atitude na vida da pessoa, descamba. Vocês lembram da frase? Um espírito sai
do corpo, anda por lugares áridos e sem sossego. E ele diz assim, vou voltar para o corpo que eu saí, eu fui expulso. E quando volta e encontra vazio e adornado, ou seja, limpo, mas sem ninguém, ele traz mais 7. E o estado daquela pessoa piora. Pedro cita um outro detalhe. Nisso se conclui o provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, e eu já vi isso, todo mundo já viu isso, o cachorro faz, ele vomita, dá uma volta, depois ele come o próprio vômito. Já não se lembra mais que era o próprio vômito que estava. E a porca, depois de você lavar ela todinha, ela fala assim, beleza, já me lavou, vou para os esponjadores de lama de novo. É isso. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Olha. Glórias a Deus. Bendito seja o seu nome. Senhor Jesus, Deus e Pai. Senhor de misericórdia, Deus de amor. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Senhor, com temor e tremor, eu peço que o Senhor visite o coração de todos que aqui estão, Pai. E se há ponta de engano, Senhor Deus amado, se há equívoco no nosso caminho, do qual declaramos ser do Senhor e não pertence a Ti, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos limpa. Limpa nossa mente, Pai. Nessa renovação do entendimento da Tua palavra, limpa o nosso coração. Faça com que os nossos olhos se abram, que temos uma estrada para percorrer e que o fim nos leva ao Teu reino, Pai. Desvia o nosso olhar, Senhor meu Deus amado, das coisas desse mundo. Desvia o nosso olhar daquilo que é infrutífero, Pai. Desvia o nosso coração daquilo que é efêmero, que é passageiro e que é visível. Mas faça com que nossos olhos atentem para o que é invisível, que é eterno, Pai. Senhor amado, que os nossos filhos sejam orientados por nós devido ao arrependimento que temos dos nossos pecados, Pai. Que tenhamos na nossa boca a palavra de instrução para que eles entrem no teu caminho e se já entraram, para que prossigam com firmeza, Pai. Porque a salvação, Senhor meu Deus, nós não merecemos. O ser recebido no teu reino nós não merecemos, Senhor Deus, mas te pedimos em nome de Jesus Cristo, por este local aqui. Faz aqui, Senhor meu Deus, um local onde, a começar por mim, qualquer pessoa que deseja, Senhor meu Deus, revelação da Tua palavra, a receba não porque tem alguém aqui dando um estudo, mas porque o desejo do coração é esse: Senhor, me revela a Tua palavra para que eu não ande enganado, Senhor Deus. Concede graça para que possamos prosseguir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu queria só uma coisinha só. Senta aqui. Eu queria só cantar um louvor com os irmãos, pode ser? Pode ser? Sim. Vamos cantar só um louvorzinho pra gente. Deixa eu sentar perto um quilo não, 10 quilos. Não, pode deixar, todo mundo vai cantar junto. A música que vem na minha mente agora tem mais um ver com. É assim, ó, quer ver? Todo mundo conhece, ó. Acho que todo mundo conhece. Deve essa coisa de música, não conhece a antiga? Não conhece não? Música antiga? Música antiga, então, vê se você conhece essa, ó. Quem pode livrar como o Senhor? Vamos tentar cantar. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os teus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor fez o quê? O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Com os meus inimigos. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim. Glórias ao teu nome, Senhor. E me deu a vitória. Amém. Estamos dispensados. Glória a Deus. Quem vai querer mais um cafezinho? Eu. Quem quer um cafezinho? Eu. Isso aí. Quer? Mas não, você eu sei, Sandro. Você é igual o do Shrek. Eu? É quem quer? Quem quer um café? Quer, Beth? Um café?